Sustentabilidade e mudanças climáticas. O sertão vai virar mar ou o mar vai virar sertão? O cenário caminha cada vez mais para discussões de cunho econômico, como rastreio da cadeia de commodities ligadas a desmatamento, aplicação de tarifas transfronteiriças pela União Europeia por conta do conteúdo de carbono dos produtos e subsídios massivos dos Estados Unidos para energia renovável. E como o Brasil pode se inserir nesse contexto e evitarmos mais catástrofes ambientais como a do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de convidar para esse painel, para mediar o painel, ela que é CEO da The Planet, ativista climática, member of the Climate Reality Leadership Corps. Vem para cá, por gentileza, a senhora Gilda Gomes. Convidando também ela que é sócia da Nelson Williams, advogado. Vem para cá, a senhora. Ela é fundadora e diretora, presidente do Instituto Nelson Williams, fundado em 2017, com sede em São Paulo. É uma organização social sem fim lucrativo que atua pela democratização de oportunidades e a mitigação das desigualdades sociais. Por gentileza, Anne Williams. Boa tarde. Seja bem-vinda. Ele que é presidente do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, economista brasileiro, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Por gentileza, Sérgio Besseman Viana. Bom, e a Maíra Castro, irmão do Bussunda, né? Do cacete. Que Maria Paula trabalhou por muito tempo, né, Maria Paula? Bem, Maíra Castro tem aquele probleminha que está no Amazonas e eu acho que o vídeo dela não vai funcionar. Sendo assim, Gilda, por gentileza, o painel é seu. Obrigada. Queria dar boa tarde a todas, a todos e a todes. Queria fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher cis, e sempre que eu falo isso, todo mundo pergunta o que é uma mulher cis. Eu nasci mulher e me reconheço como mulher. Minha cor é parda. Meu cabelo é pintado, meu cabelo original era preto, hoje é quase loiro. Meus olhos são claros. Eu visto um sobretudo cinza, com detalhe em branco e laranja. Estou com uma calça branca. Queria dizer a Lindália que muitíssimo obrigada pelo convite. Queria dizer a todos vocês que eu estou muito feliz de estar aqui. Só que antes de começar o nosso painel, eu queria contar uma história para vocês. A Lindália me ligou. Gilda, queria muito que você fosse a nossa mediadora. Aí explicou tudo bem, aceitei, honrada, feliz. Aí ela falou, tá, mas onde você está? O que você está fazendo? Eu estou em Porto Seguro, na reserva indígena, Pataxó. Estou fazendo aqui a primeira casa adaptada às mudanças climáticas do mundo. Ela para tudo. Você tem que contar essa história no painel. Mas eu queria combinar com vocês uma coisa. Eu gostaria de contar essa história no final. Se eu esquecer, por favor, vocês me lembram, tá? Eu sou indigenista. Indigenistas são pessoas que estudam cultura e protegem os povos indígenas. Então, para começarmos o nosso painel de sustentabilidade e mudança climática, eu queria voltar à história, porque foi nos dado aqui um grande desafio. E voltar à história significa, vamos voltar para 1902, para o Arraial de Canudos, onde tivemos o movimento de Antônio Conselheiro.
E foi dado para ele a seguinte frase, ou seja, ele é o grande narrador da frase: o sertão vai virar mar? E saibam que esse movimento histórico, onde todos os rebeldes que estavam ali sofrendo, buscando seus reconhecimentos através de uma pobreza extrema, morreram todos. E Antônio Conselheiro foi decapitado. Só que, em 1902, Euclides da Cunha registrou essa história, porque, à época, ele era um jornalista, no livro chamado Os Sertões. E agora vem um questionamento holístico para cada um de nós. O sertão vai virar mar ou o mar vai virar sertão? E, para minha grande surpresa, Lindália convidou Anne Williams, que trabalha muito com as políticas públicas. E as mudanças climáticas, infelizmente, já têm CEP no mundo inteiro. E 70% das pessoas impactadas pelas mudanças climáticas serão mulheres, negros, indígenas e pobres. E aí, Anne, eu venho assim, me perguntando, desde o dia que a Lindália fez o convite para todos nós que estamos aqui hoje, como é que as políticas públicas, né, vai tratar desse assunto? Como é que toda a sua instituição vem tratando sobre o direito do pertencimento, sobre as questões climáticas? Como é que eu já sei que o desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul teve um CEP específico? E como que essas políticas vão proteger, vão defender verdadeiramente todas as causas, né, os impactos das mudanças climáticas? Oi, que emocionante te escutar, Gilda, e conhecer um pouquinho mais da tua história. Obrigada por compartilhar. Obrigada, Sérgio. Que honra, obrigada, linda. É com muito orgulho e honra eu sou convidada para esse painel. Acho que você está sendo super generosa ao se referir a mim. Acho que a gente ainda tem muito trabalho pela frente, ainda mais no painel, ou melhor, num evento com tantas pessoas que fazem e que doam sua vida, em especial quando a gente fala de oceano, e estão comprometidos com as mudanças climáticas 24 horas por dia. Eu falo que eu ainda sou um bebê nessa caminhada, que eu tenho muito trabalho ainda, muito chão para caminhar. Mas quero te agradecer, porque principalmente as pesquisas e o trabalho, seu trabalho do Sérgio, são trabalhos que me servem de fonte, e eu estou aqui podendo sentar no painel e beber da fonte, né, Linda? Mas a gente tem um caminho muito longo a trilhar, principalmente após eu acho que o desastre agora do Rio Grande do Sul foi ainda um alerta, na verdade foi quase um grito do nosso meio ambiente, para que possamos levar a sério os relatórios de riscos ambientais, que a gente comece a levar a sério a ciência que já está sendo mostrada e compartilhada, não só do Rio Grande do Sul, mas mundo afora, em relação aos possíveis desastres que vão acontecer, não só esse ano, não só o que aconteceu ano passado, há 2 anos, e vão acontecer nos próximos anos. A gente começou a ter ainda mais sensibilidade, vou contar só uma história até pessoal, quando aconteceu o desastre em Recife, na Grande Recife. Eu tenho um instituto, sou fundadora de um instituto que trabalha com cultura da legalidade. Lembrem que quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de um direito fundamental, previsto na Constituição, e que sim, é um direito fundamental que é um bem coletivo e que garante o direito ao bem-estar social. Então a gente não
não afasta, a gente considera aí um direito fundamental, um direito social. E pensando nisso, nós começamos a compreender que os desastres eles estão com alerta. Chegamos a perder um aluno nesse desastre na Grande Recife. E agora temos escritório no Rio Grande do Sul e tivemos também, mais uma vez, não só os nossos clientes afetados, os nossos colaboradores afetados, e tivemos que agir. E aí a gente começa a trazer a responsabilidade, principalmente em termos legais, né? Os instrumentos jurídicos, eles fazem, e eles estão aí para fazer as normas, o que a gente conhece, esse arcabouço jurídico, se materializar. O que traz? O que é eficaz? O que se materializa? O que a gente consegue observar, né, materializando o nosso direito? E pensando na forma que nós lidamos com o direito ambiental, uma das formas é as políticas de adaptação. Ontem foi aprovado pela Câmara a Política Nacional de Adaptação. Ontem, no dia 6, agora está para a sanção, para o presidente da República sancionar essa lei, e, em especial, uma lei que vai trabalhar com várias diretrizes que vão tocar como que nós vamos lidar com essas políticas e projetos em relação à adaptação às mudanças climáticas. E essas diretrizes, elas são importantes porque é assim que a gente tem que começar a lidar com todas essas informações que nós estamos tendo, com toda essas ferramentas que vão ser disponibilizadas cada vez mais. E dentro dessas diretrizes, é importante que a gente compreenda aqui, eu vou falar de algumas, porque nós não estamos no escuro como às vezes parece que nós estamos. Que nós não possamos cair nessa de estarmos tão desamparados. Nós temos ali previsões e agora temos sim que começar a encarar e principalmente propagar qual é a nossa realidade e como que a gente tem que trabalhar e cobrar isso. Então a gente começa aqui pensando primeiro que essa política de adaptação às mudanças climáticas, essa nova, que se Deus quiser vai ser sancionada em breve, ela já começa com uma integração, com uma diretriz de integração à própria política nacional, como se fosse um complemento à política nacional de mudanças climáticas. Em paralelo, ela também trabalha com uma integração em relação às esferas de atuação. Por muitas vezes, a gente via uma diretrizes federais, né, uma diretriz nacional, e por muitas vezes isso não se estendia aos estados, isso não se estendia a políticas do município. Então a gente não via nem estados nem municípios com tantos compromissos como as diretrizes ali a nível federal estavam colocando. E quando a gente fala de estado, hoje a gente tem 50% dos estados que têm uma política de adaptação às mudanças climáticas. Quando a gente fala de município, pensando ali em capitais, nós temos apenas 10. Quando a gente olha, a gente fala como que nós conseguimos trabalhar com esses números, sendo que a gente não tem um olhar individual para definir estratégias específicas. E citando, por que é necessário? Porque nós não estamos nos mesmos lugares, nós não estamos sujeitos aos mesmos riscos. Estamos geograficamente em lugares diferentes e precisamos, cada um, de estratégias diferentes para que possamos ser atendidos da forma eficiente. Eu não posso definir uma política para o Sudeste ou uma política para uma cidade e definir o mesmo plano de ação para outras, sendo que geograficamente não vivemos a mesma realidade, não estamos sujeitos aos mesmos riscos. Então, essa é a primeira atenção. Depois, a gente pode também trazer em relação ao financiamento. Cada projeto, cada política, cada ação, ela necessita de um olhar de um financiamento. Não é só criar um projeto de excelência, mas é viabilizá-lo economicamente. Principalmente quando a gente fala na esfera pública, a gente tem os nossos desafios, mas tem os nossos caminhos. Quando a gente traz isso na esfera privada, principalmente para as empresas, tem uma PL
a PL 4.363, de 21, que fala sobre a PL dos selos, né? Dos selos ASG. Não sei se você provavelmente já teve a oportunidade, não sabe? Essa PL dos selos, ela vai disponibilizar, obviamente, de acordo com uma regra, né, de apuração, de due diligence em relação às ações dessas empresas, que, se ali seguindo as diretrizes em relação às políticas de ASG, elas vão ser reconhecidas com esse selo. E esse selo vai, de certa forma, trazer alguns benefícios em licitações, preferências em licitações, em tributações, acessos a crédito. Porém, ainda assim, uma das críticas em relação a essa lei, a esse projeto de lei, ainda é a eficiência desses benefícios a essas empresas. Será que essas empresas elas estão sendo bem atendidas com as contrapartidas desse selo? Ou será que a gente precisa incentivar de uma forma um pouco mais agressiva para que as empresas, sim, entrem ou se sintam atraídas à adesão de um selo ASG? Além, obviamente, de uma cobrança de mercado. E pensando nisso, a gente tem os nossos desafios também com o poder público. São projetos longos, são projetos extensos, e que precisam de figuras que assumam projetos a longo prazo. Projetos que são custosos e projetos que vão demandar a grande energia desse agente. Paralelo, a gente também fala da revalidação ou do recompromisso em relação ao agronegócio. A gente continua com um agronegócio que precisa de inovação em relação tanto à agropecuária como à agricultura para a redução de emissão de carbono. Continuando ainda na mesma linha, a gente traz aí o monitoramento. Como que eu vou saber se todas as ações que a gente está propondo, se todos esses caminhos novos que estamos definindo, se eles estão certos ou não? Com avaliação. Se eu não tiver uma reavaliação, se eu não tiver uma ordem e uma lógica e uma meta para alcançar, como que eu vou saber se as minhas ações de redução ou de enfrentamento a essas mudanças climáticas, se elas estão sendo eficazes ou não? Bom, por fim, a gente tem esse compromisso em relação a essas avaliações de impacto. As avaliações de impacto, avaliações de riscos ambientais, principalmente agora, quando a gente fala que eles têm que ser cada vez mais olhados e levados a sério, elas vão definir, segundo essa política de adaptação, elas vão definir quais vão ser as prioridades de acordo com os riscos. E, de acordo com esse mapa de riscos, definir as prioridades de ação. Para que a gente não chegue, depois de um dano causado, depois de uma tragédia, a gente não tenha desculpa que aquilo não estava na minha pauta de prioridades. Isso é muito grave. E você, quando coloca isso em uma política, como diretriz da política de adaptação nacional, você já começa a mudar, pelo menos, a cultura. Uma das críticas que nós fazemos, principalmente a postura do Brasil, é em relação à nossa cultura pós-tragédia. Nós temos uma cultura boa pós-dano. Quer dizer, corrija, né, Sérgio? Mais ou menos, não é tão boa assim. Exato, tem muita solidariedade. Nós vemos, na maior parte desses eventos, um governo atuante, agindo, mostrando o rosto. Mas e o que a gente faz de forma preventiva? Quando a gente traz uma política como essa, com tantas diretrizes importantes como essa, uma das informações, dos recados que essas diretrizes estão colocando vamos mudar a nossa cultura e olhar para os riscos dessas mudanças climáticas, para os riscos desses impactos climáticos de uma forma mais comprometida, trabalhando na prevenção, na precaução. Então, acho que a gente tem muitas coisas e muitas ferramentas e instrumentos jurídicos para usar. Vou parar por aqui para você continuar um pouco, mas é um caminho longo que a gente tem no Brasil.
Sérgio. Quero. Oi, Sérgio. Boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sérgio, você... Pois não. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos Tá. te ouvindo muito bem. Sérgio, boa tarde, obrigada pela sua participação. Eu sei que você, como economista, tem uma visão global sobre mudanças climáticas e sobre a rastreabilidade de commodities. E a comunidade europeia tomou um susto enorme ao descobrir que 16% das emissões globais estão atreladas às commodities. Então, gostaria muito, Sérgio, de pedir a sua contribuição para que nós pudéssemos esclarecer aqui para quem nos escuta sobre a rastreabilidade das commodities e como isso vai funcionar no Brasil, tá? Na sua visão como economista e como especialista em commodities. Tá, super. Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu, infelizmente, não, como eu não estou no Rio, é uma pena, imagina, seria uma honra enorme estar aí presencialmente. E vou fazer o melhor possível. Desculpe, eu perdi um pouco do andamento do painel. Vou entrar meio direto nessa pergunta específica. Depois eu tenho certeza que o Sérgio Besser, meu xará, ele pode corrigir tudo que eu falar errado. Então, xará, você acho que vai falar depois de mim, você corrige tudo qualquer coisa que eu porventura falei errado demais. Sobre essa questão da rastreabilidade, a gente está acontecendo de fato agora uma tendência tanto em relação às commodities, especialmente para o Brasil, claro, a soja e a carne, que são produtos que têm uma boa... A Amazônia tem uma grande participação nas exportações. Então, a comunidade europeia agora está realmente preocupada com isso. Em paralelo, na questão climática, também a comunidade europeia tomou uma dianteira de fazer um ajuste de fronteira, que exigir que como as indústrias locais, quer dizer, da comunidade europeia, elas são sujeitas a normas de clima razoavelmente estritas, é uma maneira de proteger essas indústrias, de exigir que qualquer produto que seja importado para dentro da União Europeia esteja sujeito às mesmas normas climáticas que as indústrias locais. Isso é mais do que justo, tá certo? Quer dizer, não é um protecionismo, é uma tendência mundial, isso vai acontecer, está acontecendo agora cada vez mais fortemente. Eles vão expandir isso para vários produtos. Os Estados Unidos vai ter a tendência de começar a fazer isso, a China também, a Inglaterra também, que não está na comunidade europeia. Enfim, isso deve ser uma tendência daqui para frente. A questão da rastreabilidade dos produtos especificamente da Amazônia, que tem essa cobrança, que não é da Amazônia, mas a Europa agora vai deixar de importar produtos que não possam provar que não venham de áreas de desmatamento. No nosso caso, quer dizer, eles têm também a questão do palm oil, né, do óleo de mamona, que aí realmente pega mais a Malásia, a Indonésia, mas a carne e a soja brasileiras elas estão no olho do furacão, porque podem ser bastante afetadas por isso. Qual é o sentido dessa lei? Quer dizer, do ponto de vista comercial é isso. Do ponto de vista climático, a gente tem bons motivos para celebrar. Por quê? Porque é uma exigência para que a gente nenhum dos nossos bois, nenhuma da nossa soja e nada desses produtos que possam vir de desmatamento venham de desmatamento ilegal, ou venham de qualquer desmatamento, vamos combinar. Só que ela não é tão simples assim. Quer dizer, apesar o primeiro movimento está bastante correto e é desejável e tem nosso apoio, parar para pensar um pouquinho mais, o que vai acontecer? Primeiro impacto que nos preocupa. Primeiro é o chamado, quando você é o leakage, né? Quer dizer, você está produzindo aqui, bom, então você vai produzir numa outra área que os caras não estão controlando tanto.
Tem esse risco, mas como essa lei é para qualquer tipo de desmatamento, pode ser que não haja tanto. O líquido que vai haver no Brasil o Brasil vai deixar de exportar qualquer boi que seja produzido eventualmente na região norte e vai exportar só boi que venha da região sul. E a gente aqui no sul-sudeste vai consumir boi da Amazônia. Então é isso que vai ter uma mudança e a Europa vai estar limpa, entre aspas, que ela vai estar só consumindo carne que venha de São Paulo e do Rio Grande do Sul. E essa carne, obviamente, não vem de desmatamento, porque ela vem de um desmatamento muito antigo, não entra nessa contabilidade. E a carne vai, então, assim, vai ter um rearranjo desse consumo, dessa exportação, e a Europa vai ficar, beleza, 100%, e em termos de emissão, não mudou absolutamente nada, tá? Quer dizer, a realocação da produção. Outro impacto que preocupa, e esse é um pouco mais sério, é o seguinte: vamos lá que você pega uma JBS, uma Marfrig, que vão fazer o maior esforço para estar em compliance com esse requerimento. Então, eles vão, sei lá, seguir, fazer um acompanhamento na cadeia inteira, etc. e tal. Quem é que vai conseguir estar em compliance com essas exigências da União Europeia? Obviamente, somente os grandes frigoríficos, os grandes fazendeiros, os grandes produtores de soja, porque o pequeno tem como atender a isso, tá? São exigências ultra burocráticas, precisa de uma certificação, precisa de uma auditoria, precisa de um sequenciamento chamado o red tape, que é muito complicado para qualquer produtor pequeno conseguir alcançar. Então, tem um risco disso acontecer também. Nesse momento exato, a gente está começando a estudar isso em parceria com a Agroícone. Várias instituições já tocaram um pouco sobre esse assunto, né? O Juliano Assunção, o pessoal da Fundação, enfim, existe um certo movimento, existe um movimento também dos produtores que vão se adequar, vamos ver, o Brasil ainda não tem uma resposta. Essa normativa da Comunidade Europeia ela foi adiada por um ano, porque uma coisa é você fazer o regulamento geral, outra coisa agora vai botar isso na prática, é muito complicado, né? Porque está se entrando num emaranhado de situações e, enfim, a própria Comunidade Europeia, os próprios produtores europeus também ficam sujeitos a essa legislação. Claro que eles não vão ter o problema com o desmatamento em si, mas eles têm um problema com a papelada, simplesmente começar a cumprir com mais uma cadeia de obrigações, e isso vai tomar um tempo danado, enfim. Boas tentativas. Saindo um pouco aí, Gildo, sair um pouco da pergunta específica para uma reflexão sobre a economia da sustentabilidade, que é o seguinte: no fundo, esses mecanismos são tentativas honestas ou não tão honestas, enfim, não importa, mas são tentativas que vão na direção de você precificar a questão da sustentabilidade, problema climático, desmatamento ilegal, etc. É uma maneira de você ir cercando, pode não ser a mais eficiente, mas você vai começando a dizer o seguinte: tem um preço nesse negócio. Por quê? Porque a grande questão da sustentabilidade, a questão ambiental antigamente, a questão climática atualmente, é que não tem preço, a chamada externalidade. Tudo que acontece é exatamente pela ausência de um sinal de preço. Nós estamos aqui, imagino que alguns de nós que estão aí presentes ao vivo, chegaram aí no Museu da Manhã, pelo menos de ônibus, ou de carro, ou de metrô, ou de alguma coisa que com certeza emitiu carbono. E nenhum de nós pagou um centavo por isso, certo? Nenhuma das emissões, umas muito ineficientes, como um carro, quem veio de carro individual, vim no meu carro, vim de Uber, mas o Uber é equivalente ao carro individual, ou que você veio no metrô, que é o menos emissor de todos eles, de qualquer maneira, ninguém pagou por esse carbono. Carbono não tem preço. E qualquer tentativa de você precificar isso é uma única maneira, do ponto de vista econômico, de você começar a sentir no bolso e você, eventualmente, mudar o seu comportamento. Então, essas diretrizes europeias estão sujeitas elas não estão no vazio, elas estão num contexto da Organização Mundial do Comércio, relações internacionais, etc. Mas elas vão na boa direção de tentar colocar alguma sinalização de preço para que as partes
possam internalizar um pouco isso e começar a se preocupar. No caso do aço brasileiro, por exemplo, que também está sujeito a essa tarifa de importação, né? O Brasil está competindo com a China. O aço chinês é extraordinariamente sujo, extraordinariamente barato. O nosso é extraordinariamente limpo e barato também, mas, enfim, uma vantagem comparativa para o Brasil. Ponto positivo para a gente que tem. Se o nosso aço é mais limpo, então vamos lá, vamos botar um aço mais limpo lá e a gente consegue exportar mais facilmente do que a China. E assim vai ser com uma série de produtos. E isso é um movimento inicial que a gente vê com muito bons olhos. Ô, Sérgio, eu queria saber se você vai continuar com a gente até o final do painel. Vai? Porque eu tenho uma pergunta comum para todos os painelistas. Porque se você fosse fazer, eu ia fazer sua pergunta agora. Como você quiser, eu posso... Não, você vai continuar com a gente, não vai? Eu continuo com vocês. Eu vou tirar o som e fico ouvindo, depois eu participo da pergunta final. Tá bom, eu queria fazer um link. Faça a pergunta dele agora. Faço? Ah, tá. Vamos lá, Sérgio. A pergunta é o que... Tá bom. Fazer logo. Vamos lá. Aproveita que a internet não caiu ainda, tá? Você acha que o sertão vai virar mar ou o mar vai virar sertão? O mar não vai virar sertão, não, cara. É o sertão que vai virar mar. Isso aí não tem a menor dúvida, né? A perspectiva de... eu, por acaso, até estava trabalhando nisso exatamente hoje, agora, pouco antes. A tendência do aquecimento e as possibilidades de degelo em alguns volumes um pouco mais significativos é muito grande, tá? Assim, não sei se o Polo Sul a gente ainda vai fazer alguma coisa para conseguir frear o derretimento da parte oeste, chamado West Ice Sheet, né? A camada de gelo oeste da Antártica. Ali tem uma fenda muito grande, tá, sabida, e essa fenda, quer dizer, à medida que a coisa vai derretendo, etc., aquilo uma hora vai cair no mar. Só para vocês terem uma ideia, só aquele bloco de gelozinho cair dentro d'água, o nível médio do mar, sem nenhum pré-aviso, sem nenhum sinalzinho, cuidado aí que vem uma onda, o nível médio do mar sobe imediatamente 5 metros e 30 centímetros. 5 metros, tá? Esse é o sem aviso. O outro com aviso é o que a gente está vendo agora, que é o derretimento da Groenlândia, que é o que mais preocupa. A Groenlândia, como vocês sabem, ele é enormemente coberta por gelo, e, ao contrário do Polo Norte, a Groenlândia é uma ilha, né? Tem um continente firme embaixo. O Polo Norte ele derrete facilmente, não vai mudar o nível do mar, porque é gelo sobre água. Então, aquele derretimento... pelo menos no sentido de elevação do nível do mar, ele não faz tanta diferença. Agora, o derretimento da Groenlândia, das grandes correntes, cadeias de montanhas no mundo, e o Polo Sul, esses aí são realmente os ameaçadores. Então, assim, a chance do mar secar, seria até boa notícia, que o mar secasse, não está no horizonte isso não. Na verdade, o Sérgio deixou uma grande missão aqui para cada um de nós. Ele disse que a comunidade europeia vai continuar consumindo os commodities do Brasil sem o desmatamento. E nós vamos consumir carne de área desmatada. Desculpa, Sérgio, não é isso? É uma boa tendência de que isso aconteça, tá? A gente tem que abrir o olho, mas tanto faz, na verdade, que a gente não quer nem o desmatamento. E, aliás, lembrando, a gente também não quer comer carne, tá? Vamos aproveitar e fazer já que é para fazer o serviço completo, não é só o desmatamento. O boi também não foi criado para ser abatido e torturado no frigorífico, tá certo? No abatedouro. Ele foi feito para viver a vidinha dele em paz, que nem nós. E esse negócio da gente ficar matando boi para se alimentar é uma prática que a gente vive, está todo mundo cortando imediatamente. Sérgio, muitíssimo obrigada pela sua participação. Continue aí com a gente. Fazendo um paralelo entre a fala do Sérgio e a da Anne, é que teremos o ISG, que estará aí à disposição das organizações, que dará alguns privilégios de participações de licitações, mas eu acho que
As empresas que têm interesse em participar de licitações vão correr atrás desse selo. Como a Anne falou, como serão auditadas essas organizações? Como elas serão, desculpa, como elas serão verificadas dentro das suas práticas do ISG, para que elas possam obter esse selo, né? E aí vem a certificação B, que traz aí um mapeamento de impactos, as organizações com impacto positivo e negativo. E a grande questão sobre todo esse cerne questionados aí sobre a mudança climática, aí que vem o Sérgio, que traz todo um instituto de pesquisa por trás, e aí vem o Ricardo Piquet de manhã, que fala: as nossas mudanças não vão ocorrer através das pesquisas, elas vão ocorrer através das emoções. Você concorda, Sérgio? Não há, eu não vou falar muito sobre isso, não, eu quero falar sobre outras coisas. Mas as neurociências mais modernas, a ciência mais moderna em entendimento da nossa mente, diz isso. Então, isso não é um problema para a ciência. Não existe pensamento racional nem lógica se não houver afeto. Se alguém estiver preocupado que a inteligência artificial vai tomar consciência, tomar conta do mundo, ela, antes disso, tem que sentir dor, prazer, porque não há, na mente humana, possibilidade de pensamento que não decorra dos afetos. De modo que essa suposta contradição, ela não existe, nem para a ciência. Mas, gente, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Isso foi genial de quem bolou. Não e a fui eu, sua não fui eu, intervenção não fui eu. inicial foi linda. Antônio Conselheiro, depois a música do Trio Nordestino, o filme do Glauber Rocha. E a gente ficou com essa frase nas nossas mentes e nos nossos corações, como: sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, vai ficar tudo de cabeça para baixo, vai ter uma revolução. Revolução é isso, não é isso? Quando não são mudanças, quando não são a mesma coisa, mas mudou aqui, ali, não. O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Esse é o sentido cultural e emocional dessa frase. Tomara. Tomara, pelo amor de Deus, que o mar vire sertão e o sertão vire mar e fique tudo de cabeça para baixo e a gente faça uma revolução. Porque senão é uma desgraça o que vem por aí. Porque já está acontecendo, mas o que está acontecendo é pontinha da pontinha da pontinha do iceberg. E isso é ciência robusta. Não estarei falando aqui como economista. Maria Paula lembrou o Bussunda, uma vez a gente estava todo mundo lá na casa dele, numa festa e tal, todo mundo amigo, aí ele lá da ponta de uma quina grita assim: ô Sérgio! Eu estava lá do outro lado, todo mundo conhecido, todo mundo amigo. Todo economista brasileiro é careca. Aí ficou um silêncio, né? E eu não tive jeito. Falei: ô Cláudio, por que você está dizendo isso? Aí ele: 30 anos, todo santo dia. Ai, meu Deus, errei de novo. Eu não vou falar nada de minha lavra, mas acontece o seguinte: o bicho pegou. E pegou porque nós não agimos. É claro que a gente está fazendo muita coisa. É minha vida, eu fiz o que pude, outros fizeram muitas coisas, etc. e tal. Mas dessa vez, para a humanidade, pela primeira vez, é um desafio que quem define a agenda não somos nós. Como a gente entende isso, nós estamos lascados. A gente está acostumado assim: vamos ter comércio exterior mais livre? Vamos. Então vamos fazer a rodada de Doha. Fazemos. Fracassou. Que ruim. Mas daqui a 15 anos, 20 anos, a gente tenta de novo. Agora não. Pela primeira vez nos 300 mil anos de Sapiens. Agora a única coisa que interessa é quantas moléculas de gases de efeito estufa tem na atmosfera.
E se isso estiver aumentando, então, 1992, Rio 92, não pode passar de 2 graus Celsius de jeito nenhum até 2100, como temperatura média do planeta. Não é bater em 2 graus. Depois a ciência sugeriu que é 1,5, já vou comentar um pouco isso. Temperatura média, quer dizer, não é... Nós vamos bater 1,5 agora, daqui a poucos anos, etc. Mas assim, minha temperatura é 36,5, 37, aí eu vou para 39, 40, estou com febre. Não. O que nós temos que evitar, porque nós estamos caminhando, é de ficar tendo como temperatura média 39 graus. E quando tiver febre, 43. Porque com 39 graus eu vou morrer. Ou vamos fazer um monte de medidas adaptativas, etc. E tal, como não é um só, quem tiver uma grana para se adaptar bem, está bem protegido. Quem não tiver, ou for vítima de racismo, ou as mulheres, é uma situação bem mais complicada, efetivamente, está lascado. Se passar de 2, vamos transformar esse 1,5 e 2 em velocidade de um carro. Não faça aquela curva a mais de 150 km por hora. Porque, senão, a 150 km por hora já vai rolar coisa ruim. Nós estamos vendo, com 1,3 graus, o Rio Grande do Sul impactou a nós. Há pouco tempo atrás, o Paquistão inundou. Há 2 meses atrás, há pouco tempo, foi 1 ano e pouco, 1 ano e tanto, quase 2 anos. 2 meses atrás, a Líbia inundou. O que inundou no Paquistão foi o equivalente a uns 8 inundações do Rio Grande do Sul. Só que lá tem muito mais gente. Ondas de calor estimadas para daqui a 20 anos, no último relatório da IPCC, 15 anos, nos últimos 4 anos nós estamos assistindo a ocorrer, e isso não é um erro da ciência, não, é que a obrigação da ciência é ser conservadora. Então, vamos fazer uma imagem, voltar à imagem do carro. Não faça aquela curva a mais de 150 km por hora, porque a 150 km por hora já vai ser ruim. Um vai quebrar o braço, outro vai cortar o supercílio, de repente até alguém desloca o quadril, tal. Já vai ser ruim. Agora, a mais de 150 km por hora, não é que vai ser pior, é que a gente começa a correr o risco de o carro cair da ribanceira. Essa é a razão do 1,5. Não é uma análise de custo-benefício, de a partir de 2 graus. O tratado atualmente é não passar de 2 graus, com os melhores esforços para 1,5, que a ciência mostrou que 1,5 é algo que eu não falei ainda. Não é análise de custo-benefício. A partir de 1,5, a partir de 2, os machucados aumentam, fica muito caro, não dá para se adaptar, a situação fica pior. Não. É que o carro pode rolar na ribanceira. A partir de 1,5, o equilíbrio do sistema climático do planeta Terra pode ser rompido. E aí tudo muda. E não tem negócio de novo normal, não. Em outras palavras, não tem esse papo de novo normal. Significa que um determinado clima, aquele do final do Holoceno, que é a época geológica que nós estamos terminando, discutindo se vai se chamar antropoceno, como é que capitaloceno, e eu, pessoalmente, defendo o que está acontecendo, porque a razão é que, ao quebrar o equilíbrio do sistema climático, o novo normal só virá daqui a... Quem pode saber? 3.000 anos, 10.000 anos, 1.000 anos, etc. Tal, e depende de quanto a gente quebrar. Qual a velocidade do carro hoje? 30 anos, que é o Rio 92. 9 anos, 2015, 9 anos do Tratado de Paris. 150 anos em que a ciência diagnosticou o problema. Qual a velocidade do carro hoje? 460 km por hora. Freando? Não, acelerando. Qual o ano que a gente mais esquentou o planeta de todos? 2023. E, dependendo do crescimento da China, será 2024. E se as coisas não começarem a mudar, vai ser 2025.
Aí alguém diz assim, eu tive que um CEO me questionou quando eu estava nesse momento do papo, numa conversa, mas nós estamos fazendo muita coisa. Nós estamos fazendo muita coisa. Desculpe, é que eu sou carioca. Aí eu respondi para o cara, nós estamos fazendo muita coisa, você está fazendo, eu estou fazendo, todo mundo está fazendo, mas pensa assim num filme desses policiais que a gente vê no fim da tarde, Havaí 5.0, NCIS. Eu sou intelectual também, que nem vocês, eu vejo direitinho. E eu estou lá no porta-aviões, super equipado, não sei o que tal. Você está correndo no meio da savana africana com um ponto de ouvido, apareceu um leão forte, ágil, veloz, babando de fome, correndo na tua direção. E eu, então, lá do porta-aviões, pergunto, John, e aí? Para decidir se eu lanço um míssil, que já é perigoso, porque se eu pegar o leão, eu vou pegar o cara também, não sei o que e tal. Eu tenho que tomar uma decisão. Aí o John responde, eu estou correndo. Que é o que a gente diz, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo outro. Aí eu, como sou carioca, diria, ô Mané, que você está correndo, eu sei. Eu estou te perguntando se você está correndo mais do que o leão ou menos do que o leão. Porque se você estiver correndo menos do que o leão, é uma questão de ser comido em 30 segundos, 45 segundos ou 1 minuto. Aliás, eu até recomendo, senta, medita, seja comido em paz, tranquilidade. Se a ideia é essa, é frente ao leão correndo para te comer, a gente ficar fazendo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas não olhar para a única métrica que interessa, quantas moléculas de gás de efeito estufa nós estamos colocando a mais todo ano na atmosfera. É exatamente essa situação. Então morre tranquilo lá, sem suar. A velocidade do carro hoje é 460 km por hora, acelerando. Se todo mundo cumprir com as metas, com as NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas, enviadas ao Tratado de Paris, se todos os países cumprirem, a velocidade do carro seria 240 km por hora. Se a gente tirar o que é baboseira, mentirada assumida, 270 km por hora. E acelerando. E aí a gente faz reunião, em Glasgow a gente ficou até otimista, né? O Jinping dá a mão para o Biden, tal, não sei o quê. Aí, em 2030, a velocidade do carro tem que estar reduzida em 43%. Ou seja, a gente está numa velocidade de 40%, já em 2030, daqui a 6 anos. E a gente vai quebrando recordes ano a ano. Agora, gente, infelizmente, me cabe isso, o Sérgio já anunciou, por isso que quando o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, é porque, gente, sejamos a voz dos oceanos, das florestas, e vamos fazer a principal contribuição que todo mundo tem a fazer, que é política com P maiúsculo. Não é eleger fulano, ou beltrano, ou essa linha, ou aquela linha, mas cobrar dos tomadores de revolução, de decisão, que haja uma revolução do tipo o sertão vai virar mar, vai virar sertão. Sabe por quê? Porque o último relatório do IPCC, o IPCC não faz ciência, ele faz um relatório de estado das artes da ciência. Ele lê tudo que tem, até uma data, mesmo que apareça coisa importante depois daquela data, não vale, para não ter viés, porque senão você vê um negócio muito pessimista, mas não vê um outro otimista, um paper. Então, até aquela data, ele lê tudo que tem, que a ciência produziu, e faz um relatório de o que a ciência está dizendo. Ele não é o único que faz isso, não, tem dezenas. O último dele foi acusado de ser catastrofista, como geralmente é, porque dessa vez os cientistas perderam o saco. Para falar de maneira... Então botaram lá, pá, está aqui, agora façam. O que vocês querem mais? Pois bem, esse relatório, e essa... vivi aqui uma coincidência. Quando o Sérgio Margulhos disse assim, não, eu estava justamente aqui estudando, que coincidência. Não, não é isso, não, nós estamos todo mundo da ciência apavorado. Algo está acontecendo nos oceanos
e nós não sabemos exatamente o que é. 2 graus não é porque nós sabemos o que vai acontecer depois. 2 graus no tratado da ECO 92 é pelo princípio da precaução. Ou seja, eu não sei, então eu tenho que tomar cuidado. Gestão de risco é probabilidade e impacto. Se o impacto é irrelevante, você vai sentir coceira. Ah, tá. Eu sinto coceira e me coço. Se o impacto é muito relevante, mesmo que a probabilidade seja baixa, eu tenho que... Vou atravessar Nossa Senhora de Copacabana às 3 horas da manhã. Bom, em primeiro lugar, eu não confessaria por quê, claro, como eu estou rindo aí. Mas, em segundo lugar, a chance de vir em carro é quase 0. Mas eu vou olhar, e vocês também. Por quê? Porque se vier carro, a gente morre. Então, esta é a razão dos 2 graus do princípio da precaução. Não é que a gente vai morrer, é que quebra o equilíbrio do sistema climático. E aí tudo muda. Pois bem, esse relatório é anacrônico. O Sérgio está lendo sobre o que está acontecendo agora, essa fenda que ele mencionou, etc. Eu estou lendo todo santo dia, vim para cá, separei, sem preocupação, não são boas notícias que eu peguei do último ano, não. Joguei aqui para cima do meu e-mail notícias de agora. Uma, a circulação do Oceano Atlântico, segundo um estudo publicado na Nature, que é o que ele mencionou, as correntes oceânicas, provavelmente está rompendo de forma devastadora a circulação das águas de todos os oceanos do planeta. Esse estudo publicado, revisado por pares, publicado, o tempo já terminou. Explica para eles que não haverá vida na Terra sem vida no oceano. Não haverá, os oceanos definem o clima do planeta e ela já está definido, mas não é só o oceano, está tudo conectado, tudo conectado. Então, se a circulação das águas dos oceanos mudam, cada metro quadrado do planeta muda. E isto já está definido que vai acontecer. Adriana, este tipping point foi rompido meses atrás. Como o Sérgio, meu xará, colega, muito amigo, mencionou, só que ele não contou a história toda, porque ele não tinha tempo, não tinha cara de pau de eu continuar falando. Você me corta aí. Havia muito estudo na Groenlândia, porque quando a hemisfério norte, Europa, muito dinheiro, quando a Groenlândia vai degelando, não só o nível do mar sobe, mas a água doce é mais densa e ela inverte a corrente do Golfo que está chegando, pega a água mais densa, inverte para baixo e desce. Isso já aconteceu várias vezes no paleoclima. Então, estava todo mundo estudando isso, porque se vocês pegarem um globo terrestre ou um planisfério, vocês vão ver que a Europa está na mesma latitude do norte do Canadá. Então, era para a Europa ser completamente congelada. Ela só não é completamente congelada porque a corrente do Golfo leva calor para lá. E todas as vezes que ela inverteu, a Europa congelou. Então, sobre isso tinha muito estudo. Agora, o mesmo fenômeno no Polo Sul não tinha estudo. Havia muitos outros estudos sobre mantos de gelo, que o Sérgio também comentou. Mas este estudo, eu não vou perder tempo aqui com as notícias, mas eu ia ler o título dela. Esse estudo, então, foi feito pela primeira vez. Qual o impacto do volume de água que está sendo derretido todo santo dia nas correntes oceânicas, e é devastador, porque o impacto já é irreversível, uma mudança na circulação aquilo que antes estava sendo narrado de observação nas águas de todos os oceanos do planeta. Quando? Esse aqui é o pior. Quando? A ciência não sabe isso, ainda não chegou lá. Daqui a 30 anos a gente vai ter mais ferramentas tecnológicas e tal, mas por enquanto pode ser. Só que o estudo conclui também que pode ser até o final do século. Pode ser amanhã. Não deve ser depois. Mas quando a gente atravessa a Nossa Senhora de Copacabana às 6 horas da manhã, a gente olha para ver se vem cá.
O tempo passou, a gente perdeu. Se tivéssemos começado em 92, 30 anos, o que o economista chama de aterrissagem suave. Agora não dá mais. Tem que meter o pé do freio. Tem que fazer o sertão virar mar e o mar virar sertão. Obrigado. Sérgio, obrigada. Nós temos um vídeo da Maíra para passar. Ela já está... André, por André, gentileza. mas enquanto André está procurando, eu dei uma engasgada aqui, mas eu ia contar uma história para vocês. Eu faço parte do Climate há aproximadamente há 10 anos, junto com o Algor, e todos os anos eles convocam as lideranças climáticas para desenvolverem um projeto. E quando eu vi o resultado, eu perdi. Eu não aceitei, assim, ter perdido aquele... Olá, pessoal. E aí, eu escrevi um e-mail para o Climate, né, dizendo que... definindo meu projeto ainda, dizendo que os projetos que tinham vencido o prêmio não estavam pensando nas emissões de carbono, não estavam pensando nas questões sociais, e meu projeto era completo. Tem uma pessoa que me liga, é o Sérgio. Gilda, você está lembrado? Ele me ligou, mas ele me deu uma lição, gente, tão linda, que eu disse assim, agora eu tenho que fazer um projeto, Sérgio, para honrar a sua ligação tão importante para mim naquele dia, né? E fiz um novo projeto e ele já está entre os classificados no Prêmio dos Emirados Árabes, que eu vou contar no final. E por conta do Sérgio, ele me mostrou que você pode ir além. E quando ele fala aqui que tudo que nós estamos fazendo não é suficiente e que perdemos as chances que nós tínhamos de barrar esse aquecimento. Quando a ONU declara ontem que em 2015 nós tínhamos 100% de chances de barrar o aquecimento em 1,5 graus Celsius. E hoje, quer dizer, ontem, a ONU declara, Sérgio, que agora nossas chances são só de 20%, eles estão sendo muito altruístas, né? Então, assim, quem estuda a ciência o tempo inteiro, a mudança climática, e quem está, uma pessoa muito especial está nos assistindo hoje, que é uma grande cientista brasileira, a Regina Frem. Todos os dias, quando nós nos falamos, ela fala assim, Gilda, não dá mais jeito, não dá mais tempo. Só que nós, como ativistas, queremos de verdade que o cenário seja outro, mas não podemos mentir para vocês, né? Precisamos falar a verdade, trazer os dados, trazer a visão belíssima de Anne com relação à justiça climática, quais são as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas, quando a gente vê que a comunidade europeia quer comprar os produtos que não estejam atrelados ao desmatamento florestal. E aí eu pergunto, e aí vocês falaram, então ninguém mais come nem peixe, porque tem os nanoplásticos, e ninguém vai comer mais carne, porque vem do desmatamento, né? Então... né, Lindália? Pode ser. Vou repetir ela, palavras lindas, mas de uma outra maneira, para reforçar que o fato de que o bicho está pegando não é para a gente parar de correr, que eu falei da piada, não. É para a gente correr mais ou pegar o leão pelo pescoço e dar-lhe uma desmaiada. Ninguém mata o leão, não, pelo amor de Deus. Eu sou igual o Sérgio, não como carne, não é por causa de desmatar nem nada, não. É por causa daquilo que a ciência descobriu nos últimos 20 anos sobre consciência e inteligência animal. Então, é outro. É verdade que eu ainda como parente distante. Peixe eu como. Porque é um primo de 5º grau, sei lá. Então... Sérgio, deixa eu fazer uma Mas pergunta. deixa eu só... Eu só Diga. queria uma coisinha sobre o ativismo. Diga, Sérgio. Todo mundo aqui conhece aquela fábula do beija-flor. Não. Eu não conheço. Tem uma fábula do beija-flor, de que a floresta está pegando fogo, e aí ele vai até o rio, pega um pouco de água, vai lá e joga uma gotinha. Aí junta a bicharada, geralmente bota um bicho africano, mas não tem beija-flor na África, então não... Então, quem junta mesmo é a capivara, a anta, a onça e o macaco prego, que é o zoador. E viram para o beija-flor, o macaco prego, ô, beija-flor, qual é a tua, cara? Tu acha que tu vai apagar o incêndio? Aí ele diz assim, não, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte.
Se ela parasse aqui, nessa fábula, eu teria problemas com esse beija-flor. Porque, para mim, ele ia parecer um cara meio narcisista, aquele cara que ajuda alguém ou dá esmola, e depois passa 2 meses dizendo, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Mas não é, não. Ele está fazendo isso porque só quando ele faz a parte dele é que ele adquire legitimidade política para virar para os 4 lá, anta, capivara, osso, macapá, e vocês não vão fazer a parte de vocês, não? Então, 1,5 é difícil? Quase impossível. 2 graus ainda dá? Muito difícil, mas 2 graus é muito melhor que 2,1. 2,1 é muito melhor que 2,2. 2,2 é imensamente melhor que 2,3. E a gente adquire legitimidade política para fazer o sertão virar mar. Obrigada, Sérgio. Antes, eu queria saber de Anne se o sertão vai virar mar ou se o mar vai virar sertão. Olha, eu fico num lugar que eu só acompanho os estudos deles. E, obviamente, a gente já sabe a resposta. Mas tem algo que eu acho que eu ainda posso contribuir, Sérgio e Gilda, que as empresas que ainda têm uma postura não ativa, não ativista em relação às mudanças climáticas, elas têm que também se atentar, porque uma forma de colocarmos freios é deixá-las conscientes de que, com o avanço, a evolução da tecnologia, inclusive da inteligência artificial, cada vez mais a gente vai ter ferramentas para mensurar o impacto das ações desses poluidores, pagadores, e que eles vão ser responsabilizados. E lembrando que, para dano ambiental, as empresas respondem de forma objetiva. E essa objetiva é que é independente da tua culpa ou da tua intenção de culpa. Quer dizer que você vai ter que responder de qualquer forma. Infelizmente, dificilmente a gente vai ter, depois de um dano causado, um retorno a um status quo. A gente está falando de ecossistema, é tudo tão sensível, tudo tão raro, que a gente sabe o tanto que dura para a gente ter um ecossistema equilibrado, quantos milhões de anos nós levamos para ter um ecossistema do jeito que nós conhecemos. Mas a gente tem uma ciência hoje que chama ciência da atribuição, não é nova. Mas a ciência da atribuição tem grandes chances de voltar cada vez mais forte. Já começou a ter um retorno em 2018 nos Estados Unidos. Ciência da atribuição vai ser uma ferramenta que vai poder ser utilizada nos litígios estruturais, litígios climáticos, responsabilizando as empresas e talvez freando condutas que sejam danosas ao meio ambiente. É uma das formas e que nós... Sou advogada de empresa, Sérgio, mas é uma forma que eu uso para alertar os nossos clientes os riscos que eles estão correndo e não conseguirem fugir de serem responsabilizados de forma objetiva. E a responsabilização, felizmente, não vai, porque por muitas vezes havia a conta entre ser responsabilizado e causar o dano. Por muitas vezes era mais fácil responder de forma posterior e me beneficiar causando dano. Isso não vai mais ser possível, porque as responsabilizações já perderam aquele teto. Então, porque a gente entendeu a importância de estarmos alinhados ao meio ambiente equilibrado, aos direitos de um meio ambiente saudável. Então, que a gente possa usar cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua expertise, a força política para frear esse aumento. E eu espero que a gente consiga, Gilda. Obrigada. A sua fala, Anne, muito bem colocada. Nós estamos vivendo a década do oceano, né, Ana Ashi? Só que nós estamos vivendo uma nova era, a era da reputação. As organizações vão ter a grande divisão, né, das empresas que estão aí preocupadas com seus impactos, e para que elas compreendam os seus impactos, ela tem que medir os impactos positivos e negativos. A partir desses dados, ela pode olhar para seus KPIs e definir regras
de reduções, né? Porque, como Anne falou, impactar e depois tentar restaurar é complicado. E lembrar que fazer greenwashing é crime, hein? Né? Não é só marketing errado, é crime. E olha ela, já uma fazendo sertão virar mar e outra fazendo mar virar sertão. Isso. Gilda, eu preciso... Eu preciso encerrar aqui, mas antes eu fiz uma promessa e preciso contar para todos aqui. Na reserva da Jaqueira, em Porto Seguro, vai ser construída a primeira casa do mundo adaptada às mudanças climáticas de arquitetura indígena. Nós fomos pesquisar no mundo se existe algum arquiteto especialista em arquitetura indígena, e encontramos apenas um no mundo que tem um livro publicado e que ganhou os maiores prêmios na Europa, que é o José Afonso. Ele é professor da universidade em Cuiabá e ele fez o projeto para a gente. Só que o que é impacto? Benefícios e beneficiários. Então, entregar essa casa a um anciã de 104 anos, uma indígena pataxó, não seria um projeto de impacto. E aí, dentro das minhas inquietudes, que o Sérgio me ensinou tanto, esse projeto ele precisava ser global. Nós estamos produzindo um livro, um documentário sobre esse projeto, sobre a construção dessas casas. Eu queria informar para vocês que todas as casas indígenas no Brasil, inclusive a primeira casa indígena, ou a primeira casa brasileira é uma casa indígena, todas as casas indígenas são insalubres, porque o barro com pau a pique, eles racham e ficam lá depositórios de insetos que trazem muitas doenças. Nós estamos, junto com as universidades, desenvolvendo uma liga para que essas casas não sejam mais insalubres, e estamos desenvolvendo um aplicativo de tecnologia social para que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, possa construir sua casa adaptada às mudanças climáticas. Inclusive, o aplicativo vai sugerir, não construa essa casa aí, porque poderá ocorrer várias questões da mudança climática. Exatamente. Obrigada. Sendo assim, damos por encerrado esse painel. Nossos agradecimentos a Anne, Sérgio Bessman, Sérgio Margulis e a Gilda, a nossa mediadora desse painel.